Doulu Dalu. Volume 35. Capítulo 243. Mais uma vez, o momento do sacrifício de Xiao Wu. Quando tudo parecia estar prosseguindo de acordo com o plano de ataque do Doulu Lança do Mar, um medo indescritível de repente surgiu em seu coração. Quando ele enfim reagiu, já era tarde demais. O ataque que até mesmo ele achou que não seria capaz de bloquear sem se preparar, desapareceu sem deixar rastros. No mesmo instante, um caractere de morte dourado apareceu ao lado de sua lança sem qualquer traço da sua aura imponente. Na margem, um pequeno sorriso enfim surgiu no rosto de Tang San e ele disse suavemente: entrar no domínio de elemento desconhecido do oponente foi o seu grande erro em toda essa luta. Obviamente, essas palavras foram direcionadas ao Doulu Lança do Mar. Assim que ele invadiu o espaço da fantasia de Ning Hongrong, Tang San também focou sua força espiritual ali dentro, sentindo as mudanças de energia com máxima precisão. O Doulu Lança do Mar havia acertado numa coisa. Apesar de Tang San ser capaz de determinar a sua direção por meio da força espiritual, ele não tinha como saber que isso era a habilidade de um osso espiritual. Mas quando, logo após o ataque, o Doulu Lança do Mar decidiu se separar sem a menor hesitação perto do pilar sagrado, Tang San deduziu que devia haver algum motivo por trás disso. Parecia que ele pretendia usar o pilar como cobertura para sua separação. Mas levando em conta sua força como título Doulu, era óbvio que ele ainda estava longe do ponto de não conseguir mais manter seu avatar espiritual e além disso, o que ele fez era extremamente perigoso. Parecia que ele também havia se esquecido de que estava dentro do espaço da fantasia de Ning Hongrong. Apesar de o espaço da fantasia não ser um domínio inato, significando que ele não podia se comparar aos domínios de Tang San, sendo o domínio de um osso espiritual, seus usos não se restringiam a apenas impedir os oponentes de usar uma sonda de poder espiritual. O espaço da fantasia possuía uma utilidade, que no caso era confundir. O Doulu Lança do Mar havia tomado a pior ação possível dentro da área de efeito desse domínio. A pressão do ataque de Daimubai não era ilusão, era uma força gerada por um ataque real. Entretanto, ela havia sido realocada pelo efeito desse domínio fantasmagórico. O ataque e sua aura haviam sido separados com sucesso. A força de presença o atingiu de uma direção enquanto o ataque veio do outro. Como a força veio em sua direção de trás do pilar, isso combinava com a astúcia que o oponente havia demonstrado antes. Então o Doulu Lança do Mar não suspeitou de nada. Tudo isso ainda estava sob o controle de Tang San. Independente de quais truques você usar, se não fosse contra o próprio Daimubai, de que eles serviriam? O ataque de Daimubai o alcançou pelo outro lado. Até mesmo a Doulu Deus do Mar sofreria um impacto traumático se fosse pego completamente indefeso assim. Isso aconteceu porque, antes de fazer esse ataque, Daimubai havia recebido ordens de Tang San para comer a salsicha rosa estimulante, a salsicha verde ultrapassadora de limites e a mosca dourada ereta. Todas elas. Um ataque com força total como esse, ainda combinado com a transformação do tigre branco mais o suporte completo de Ning Hongrong, sem dúvidas possuiria um poder de ataque descomunal. Se não fosse por isso, como o Doulu Lança do Mar poderia sentir que o poder desse ataque de Daimubai não era muito diferente do da sua oitava habilidade espiritual. Ainda mais quando ele era um mestre dos espíritos conhecido pelo poder puramente ofensivo. Bum! Luz dourada explodiu dentro do espaço da fantasia, que ao mesmo tempo começou a lentamente se dissipar. Afinal, o domínio de Ning Hongrong não era inato e ela não foi capaz de continuar mantendo seu efeito após realocar a poderosa aura do ataque de Daimubai. Mas isso importava, o objetivo deles já havia sido alcançado. Daimubai e Ning Hongrong estavam parados completamente encharcados de um lado da plataforma. Do lado oposto, o Doulu Lança do Mar com o corpo separado de sua lança estava ofegante. Ele só não estava caído no chão porque havia conseguido se apoiar na lança quebrada em uma de suas mãos. Porém, suas roupas estavam manchadas de sangue. Ele havia conseguido ouvir as palavras de Tang San em sua cabeça. Usando um pouco da força que lhe restava, ele virou a cabeça para encará-lo. Foi você? Tang San assentiu e respondeu de forma respeitosa. O Sênior é realmente poderoso. Se o tivessem enfrentado diretamente, Mubai e Hongrong com certeza não teriam chance alguma contra você. O Sênior ainda possui uma poderosíssima força de ataque. Apesar de ter perdido essa batalha, isso só aconteceu graças ao nosso trabalho em equipe. Mesmo Oscar não tendo agido, suas salsichas forneceram uma amplificação extra aos ataques de Daimubai, multiplicando ainda mais o poder da aniquilação do tigre branco. Caso contrário, eles não teriam sido capazes de vencer com tanta facilidade o Doulu Lança do Mar enquanto ele ainda era um com sua lança. O Doulu Lança do Mar continuava ofegante e cada vez que respirava, sangue escorria de seus lábios. Ele visivelmente havia sofrido ferimentos graves. Encarando Tang San ainda inconformado, ele perguntou: Como você foi capaz de prever todos os meus ataques? Durante toda a batalha anterior ele se sentiu como se estivesse sendo arrastado pelo nariz, uma sensação que ele teria dificuldade de esquecer pelo resto de sua vida. Eu sou um mestre dos espíritos do tipo controle. Tang San deu um sorriso calmo. Quanto ao motivo, logo você vai entender. Nesse momento, houve uma mudança nas testas de Ning Hongrong e Daimubai. Luz negra fragmentada se fundiu à testa de Daimubai enquanto a estrela de 7 pontas na testa de Ning Hongrong disparou uma luz vermelha sobre ela, que então voltou para dentro do seu corpo.
Isso era um sinal de que ela já havia completado metade do seu quinto teste. Um rugido de tigre irrompeu da boca de Daimubai. Apesar de ter pego emprestado a força de Tang San e Oscar, junto com o suporte de Ning Hongrong nessa luta, ele ainda havia enfrentado o Dolu Lança do Mar praticamente sozinho, e o oponente ainda estava em sua melhor condição. Sendo aquele que possuía o poder de ataque mais feroz entre os 7 guardiões dos pilares sagrados, a recompensa por derrotá-lo com certeza não seria pequena. O poder espiritual de Daimubai não aumentou em apenas meio nível como o do Oscar, mas sim em um nível inteiro. Com isso, ele foi capaz de enfim alcançar o 80º nível. Não era de se admirar que ele tivesse dado um rugido tão animado assim. O Dolu Lança do Mar então percebeu que sua derrota não havia sido tão irracional assim. Analisando pela perspectiva de seus espíritos, sua Lança do Mar não ficava atrás do Tigre Branco de Daimubai, mas quem poderia esperar que o herdeiro do Tigre Branco já estava quase no 80º nível. Apesar de ter perdido essa luta para a habilidade de controle do oponente, ele também havia perdido em parte por tê-lo subestimado. Se tivesse atacado com toda a sua força desde o início, as coisas poderiam ter acabado de forma bem diferente. Daimubai e Ning Hongrong se curvaram juntos diante do Dolu Lança do Mar. Então o Tigre Branco pegou a porcelana dos 9 tesouros e pulou sobre a superfície do mar, a levando de volta para junto de seus companheiros. Assim que eles alcançaram a praia, os ombros de Tang San tremeram e suaves ondas de energia foram liberadas dele, cercando seu próprio corpo. Num piscar de olhos, ele já havia chegado à plataforma do pilar sagrado. Dessa vez, ele diretamente retirou Xiao Wu da desejosa bolsa dos 100 tesouros, nem mesmo usando a barreira do mar vasto para camuflá-la. Diante do estado atual do Dolu Lança do Mar, se ele não fosse capaz de protegê-la, então ele não seria Tang San. Apesar de eu não gostar muito da ideia de desafiar o sênior em circunstâncias como essas, eu não tenho escolha se quiser completar meu quinto teste. Por favor, entenda. O Dolu Lança do Mar agora entendeu o que Tang San queria dizer agora há pouco. Apesar de estar gravemente ferido, ele não exibiu qualquer sinal de que iria conceder a luta após ver a marca dourada em forma de tridente na testa de Tang San. Respirando fundo e engolindo seu próprio sangue à força, ele se esforçou para arrumar a postura e ergueu a lança em sua mão. Venha, deixe-me ver se você está qualificado para aceitar a glória dos 9 testes do Deus do Mar. O Dolu Lança do Mar obviamente não era tão amigável quanto o Dolu Cavalo Marinho. Ele olhou Tang San nos olhos com um pouco de inveja e desdém. A inveja vinha do fato de ele ter recebido os 9 testes do Deus do Mar, enquanto o desdém era por ele ter escolhido enfrentá-lo justo agora. Luz dourada azulada começou a fluir como se fosse uma onda saindo do corpo de Tang San e 8 anéis de espírito saíram ordenadamente de dentro dele. Quando o Dolu Lança do Mar viu os 3 anéis vermelhos que representavam um nível mais alto que um anel poderia alcançar, ele ficou completamente perplexo. Foi então que ele entendeu que Tang San não havia recebido os 9 testes do Deus do Mar por sorte. Apesar de o oponente possuir um anel de espírito a menos e ainda haver uma boa diferença entre seus níveis de poder espiritual, será que ele realmente seria capaz de vencer esse rapaz diante dele que não apenas possuía 3 anéis de espírito de 100 mil anos, como também estava em sua melhor condição? Talvez apenas aquele anormal do dragão do mar fosse capaz disso. Tang San ergueu a mão direita, pressionando a marca dourada em sua testa. No mesmo instante, seu poder espiritual ganhou forma e a luz azul se espalhou, carregando não apenas a majestade da luz do Deus do Mar, como também a aura intimidadora de seu próprio espírito. Toda a água do mar próxima do pilar sagrado se acalmou no mesmo instante. Tão estática quanto um espelho azul. A luz dourada perfurando o céu do topo do pilar então começou a diminuir até se apagar. O Dolu Lança do Mar vacilou e recuou 2 passos antes de mais uma vez recuperar o equilíbrio com a ajuda da lança em sua mão. Tang San não havia usado uma onda de poder espiritual para atacá-lo, ele apenas havia liberado a aura de seu espírito por um instante. Isso já havia sido o suficiente para deixar esse título Dolu quase incapaz de permanecer de pé. A marca em forma de tridente brilhou intensamente dessa vez. Mesmo sem a aprovação do Dolu Lança do Mar, a marca no pilar sagrado se acendeu e sua luz se fundiu à da marca na testa de Tang San. Então uma notificação soou em sua mente. O teste da lança do pilar sagrado da lança do mar foi completado. Luz vermelha também brilhou da testa de Xiao Wu. Senhor, você está satisfeito com a minha resposta agora? Tang San olhou para a expressão pacífica do Dolu Lança do Mar. Os cantos de sua boca curvaram amargamente. Se antes ele ainda achava que podia haver um pouco de sorte envolvida, agora já não havia mais nenhum pensamento desse tipo no coração do Dolu Lança do Mar. Ele sabia que não seria capaz de vencer esse jovem diante dele de forma alguma. Vendo o olhar meio sem vida do Dolu Lança do Mar, Tang San não continuou o perturbando e apenas deixou uma salsicha de recuperação para ele. Pegando Xiao Wu, ele voou para se reunir com seus companheiros e seguir para o local do próximo pilar sagrado. Um tempo depois de eles já terem partido, o Dolu Lança do Mar caiu sentado no chão. A inveja e o desdém no seu olhar já haviam desaparecido completamente. O que restou foi apenas respeito, como se ele estivesse arrependido de sua arrogância de mais cedo enquanto rezava para o pilar sagrado diante dele. Não muito tempo depois de começarem a se mover, os demônios da Shrek ouviram Daimubai dizer: Hongrong, suba. Daimubai não havia voltado à sua forma original. Ao invés disso chamou Ning Hongrong.
Ele havia se abaixado, indicando para ela subir em suas costas. Chefe, o que você está fazendo? Ela respondeu surpresa. O meu teste já acabou, então eu não tenho mais nada para fazer. Ele soltou uma risada. Eu não fiquei muito cansado com essa luta. Mas vocês ainda vão precisar dar suporte em mais 2 batalhas difíceis. Se não recuperarem logo o seu poder espiritual, como vocês poderão dar o suporte necessário? Subam você e o pequeno Al, eu vou levar vocês 2. Isso também vai economizar tempo para o pequeno Sam enquanto vocês recuperam mais poder espiritual. Continuem com o bom trabalho. Apesar de o 5º teste ser um teste individual, nós ainda podemos aproveitar um pouco a nossa força como time. Dessa forma, as coisas serão um pouco mais fáceis. Ma Hongijun parou de andar. Chefe Dai, por que você não me deixa subir também? Eu também sou lento, e eu também quero economizar minha energia para participar do meu teste mais tarde. PSSH. Pare de sonhar, gordo maldito. Dai Mubai disse num tom rude. Você é um sábio espiritual? Se você considera uma simples caminhada como um tipo de consumo, então você desperdiçou todos esses anos. Você quer tirar vantagem de mim? Sem chance. A minha Zukin merece muito mais esse lugar. Oscar olhou para Ma Hongijun um pouco satisfeito. Então subiu nas costas do tigre branco sem a menor reserva. Quando mais ele olhava para a expressão de seu companheiro, melhor ele se sentia. Então ele segurou Ning Hongrong e a ajudou a se sentar na frente dele. Pequeno Sam, você quer subir para descansar também? Dai Mubai indagou Tang San. Eu passo. Tang San balançou a cabeça e sorriu. Mesmo caminhando, o meu poder espiritual ainda vai se recuperar lentamente. Nosso próximo destino é o pilar sagrado da fantasia do mar. Apenas Tang San teria de lutar nesse pilar e ele tinha seus próprios motivos para tê-lo escolhido como o terceiro destino deles. Por causa da ajuda de seus companheiros, a dificuldade do seu teste havia sido consideravelmente reduzida. Mas durante a batalha contra o Dolu Lança do Mar de agora há pouco, Tang San havia tido uma inspiração. Ele percebeu que sua força espiritual havia se tornado muito mais útil do que ele imaginava após chegar ao nível sem limites. Ele precisava aproveitar isso. A seguir, ele só teria enfrentar 3 títulos Dolu de verdade. O Dolu Fantasia do Mar, o Dolu Estrela do Mar e o Dolu Dragão do Mar. Se esses 3 fossem derrotados, seria o mesmo que completar seu teste. Usando a estratégia de contar com o suporte de seus companheiros, Zhu Zuqin e Ma Hongijun não deveriam ter muita dificuldade para completar seus testes. Desde que iniciaram o 5º teste até esse momento, não haviam se passado mais de 4 horas. A maior parte desse tempo havia sido usada para viajar. O tempo que eles realmente passaram em batalha havia sido bem pequeno. Em especial o tempo gasto no primeiro obstáculo. Até agora, os níveis de poder espiritual dos 7 demônios da Shrek eram os seguintes. Tigre branco de olhos cruéis Dai Mubai, sábio espiritual de batalha do tipo poder e ataque no 80º nível. Tio da salsicha grande Oscar, sábio espiritual ferramenta do sistema alimento no 77º nível. Azura de 1000 mãos Tang San, Dolu espiritual de batalha do tipo controle no 84º nível. Fênix de fogo cruel Ma Hongijun, sábio espiritual de batalha do tipo poder e ataque no 77º nível. Coelho de ossos macios Xiao Wu, nível de poder espiritual desconhecido, resistência do corpo aumentada e habilidade de batalha dentro da água grandemente aprimorada. Porcelana dos 9 tesouros Ning Hongrong, sábia espiritual ferramenta do tipo suporte no 77º nível. Civeta infernal Zhu Zuqin, sábia espiritual de batalha do tipo ataque e agilidade no 78º nível. Entre os 7, apesar de Oscar ter recebido apenas meio nível após completar seu teste, como havia treinado por um bom tempo no 76º nível, ele também subiu de nível com sua recompensa. Agora, o nível mais baixo entre os demônios da Shrek era justamente o 77º nível. Tirando Tang San e Dai Mubai que já haviam chegado ao nível de Dolu espiritual, os outros 5 ainda estavam avançando em direção a esse objetivo. Em apenas alguns anos, eles suportaram muita dor e treinaram em condições extremamente difíceis, mas os resultados haviam sido recompensadores. No início eles estavam entre o 60º e 70º nível, mas agora já estavam perto do 80º. Para mestres dos espíritos comuns, esse era um processo que demoraria décadas. Com a ajuda do avatar espiritual de Dai Mubai, a velocidade deles aumentou bastante. Em pouco mais de 1 hora, eles já haviam chegado ao seu destino seguinte. Um mar dentro do mar do pilar sagrado da fantasia do mar. Como se já estivessem aguardando a chegada deles, quando chegaram, havia mestres dos espíritos do mar vestidos de amarelo e roxo esperando na borda floresta em volta do mar dentro do mar, que os levaram até a praia. O pilar sagrado da fantasia do mar era diferente dos pilares que eles haviam visto antes. Enquanto todos eles possuíam diferenças, esse possuía uma forma especialmente única. Luzes azuis e sombras ilusórias pairavam sobre a água. Uma luz suave iluminava o mar, fazendo tudo parecer estar envolto por uma neblina esparsa. Sob o efeito dessa fumaça azul, era impossível ter certeza do que havia ali no meio. Então naturalmente seria difícil ver com clareza a forma do pilar sagrado e sua plataforma. A luz dourada emitida por todos os pilares para se encontrar no céu parecia sair do meio da fumaça.
Era meio óbvio que o Dolu Guardião não poderia ser visto se eles nem mesmo conseguiam ver o pilar e a plataforma. Para os demônios da Shrek, isso estava mais para um oponente desconhecido. O desconhecido na maior parte das vezes é o mais assustador. Logo que chegaram ali, Tang San entendeu que o motivo de seus companheiros não precisarem enfrentar esse título Dolu não era bem porque esse título Dolu não era forte o suficiente. Na verdade, era mais provável que a força dele fosse grande demais. O que nós vamos fazer, pequeno San? Daimubai voltou à sua forma humana. O consumo de poder espiritual dessa forma era muito grande, mas com as salsichas de recuperação do Oscar ele não se sentiu tão fraco assim. Afinal, ele já havia completado seu 5º teste. Antes que Tang San pudesse responder, Oscar se intrometeu. Para nós, talvez esse Dolu fantasia do mar seja o mais forte. Mas para o pequeno San, talvez ele seja o mais fraco. Essa névoa de luz deve ser parecida com o domínio da fantasia da Hongrong, embora seja mais provável que ela seja um domínio inato. Entretanto, chefe Dai, não se esqueça que o olho do demônio púrpuro do Tang San é a perdição de todos os domínios ilusórios. É bem provável que esse Dolu fantasia do mar dependa principalmente do seu domínio. Se isso for inútil, ele não será muito mais forte que o Dolu cavalo marinho. A vitória do pequeno San já está garantida. Incrível, Ma Hongijun debochou. Pequeno Ao, você também sabe analisar a situação. Mas é claro, Oscar respondeu satisfeito. Depois de ouvir o Tang San analisar a situação tantas vezes, eu também peguei o jeito. Você acha que eu sou você, seu cérebro de porco? Quem você está chamando de cérebro de porco? Ma Hongijun rebateu furioso. A mesma pessoa que acabou de me perguntar. Oscar zombou. Você, Ma Hongijun queria continuar. Mas ele foi interrompido por Daimubai. Certo. Agora não é hora de nós ficarmos brincando. Não vamos atrapalhar o pequeno San. Então Oscar passou algumas salsichas a mais para Tang San. Não precisa economizar. Eu tenho de sobra, sem problemas. Tang San assentiu e respirou fundo, ajustando sua condição. Dando um salto, ele avançou para dentro da fumaça azulada. Assim que se ergueu no ar, ele já havia liberado seu espírito. Com os 8 anéis em volta do seu corpo, ele invadiu o domínio do oponente. A análise do Oscar parecia razoável, mas Tang San entendia que na realidade, esse desafio não seria tão fácil assim quanto ele fez parecer. A análise do Oscar havia desconsiderado um ponto, no caso o nível do Dolu fantasia do mar. O domínio de um título Dolu não podia ser comparado a um domínio do nível avatar espiritual. Títulos Dolu eram capazes de exibir todo o potencial de um domínio inato. Assim, nem mesmo o próprio Tang San podia ter certeza de que seria capaz de dispersar as habilidades do domínio desse Dolu fantasia do mar com o seu olho do demônio púrpuro. Mas assim como na batalha anterior em que Daimubai e Ning Hongrong usaram o espaço da fantasia para vencer o oponente, para desafiar esse Dolu fantasia do mar, ele precisaria entrar em seu domínio. Caso contrário, isso seria apenas um desperdício de tempo. Entrando na fumaça, Tang San imediatamente percebeu a diferença. Isso não parecia ser uma névoa que apenas pairava no ar. Ao invés disso, era como uma extensão do oceano. Avançando dentro dela, Tang San sentiu que sua velocidade estava diminuindo à medida que os arredores pareciam lhe restringir cada vez mais, como se ele estivesse dentro da água, tornando sua respiração extremamente difícil. O domínio já havia começado a agir sobre ele. Para poder chegar ali mais rápido, Tang San havia colocado Xiao Wu dentro da sua bolsa. Quando o teste começou, ele naturalmente a trouxe para fora de novo. Mas assim como quando enfrentou o Dolu lança do mar, ele novamente não usou a barreira do mar vasto para camuflá-la. Apenas envolvendo a fina cintura dela com sua mão enquanto silenciosamente flutuava no ar. Tang San não se apressou para usar o olho do demônio púrpuro para quebrar esse domínio. Apenas espalhando sua própria força espiritual como uma rede gigante dentro da fumaça. Quando sua força espiritual penetrou a fumaça, Tang San imediatamente sentiu uma enorme pressão. Comparada à detecção pelo ar, essa fumaça diante dele parecia possuir 10 vezes mais resistência. Sua força espiritual se espalhou bem lentamente e as coisas que ele detectou pareciam estar bem borradas. Ao mesmo tempo, a força espiritual de Tang San pareceu incitar a fumaça. Após tentar investigá-la, a névoa azul à sua volta começou a se mover mais rápido. Tang San apenas sentiu o cenário diante dele mudar e toda a fumaça desapareceu. Mas parecia que havia terra firme sob seus pés. Então ele estava em uma grande floresta. Uma luz vermelha piscou. A alma de Xiao Wu havia retornado para seu corpo. Olhando ao redor, ela disse chocada. Essa não é grande floresta estrela Dou? Você tem certeza? Tang San parecia abalado. Xiao Wu assentiu e disse. É claro, eu vivi por muitos anos na grande floresta estrela Dou e conheço cada árvore e arbusto como a palma da minha mão. Mas essa não é bem a grande floresta estrela Dou, ela é. Assim que ela disse isso, algumas pessoas apareceram de repente, eram 9 no total e se aproximaram em alta velocidade. Eles cercaram Tang San e Xiao Wu praticamente num piscar de olhos. O corpo do primeiro estava completamente coberto por chamas. Sua aparência era bem familiar para os dois. Ele era um dos membros da geração de ouro do Hall dos Espíritos. Junto com ele, vieram 8 poderosos sábios espirituais, com 7 anéis de espírito cada.
Corra, por que você não está correndo? Ele ferozmente encarou Tang San enquanto rosnava. Tang San e Xiao Wu ficaram perplexos. Essa cena era muito familiar para eles. Essa não era justamente a cena de quando Tang San foi cercado enquanto tentava resgatar Xiao Wu dentro da grande floresta Estrela Dou. Por causa dessas pessoas diante deles, Tang San havia tentado usar sua vida para permitir que Xiao Wu escapasse, mas ela acabou se sacrificando por ele ao invés disso, assim se tornando um anel de espírito e osso espiritual dele. Mesmo se virasse cinzas, Tang San jamais se esqueceria dessa cena gravada em seus ossos e esculpida em seu coração. Seus olhos opacos se tornaram cada vez mais frios, uma incontrolável intenção assassina irrompeu dele como ondas furiosas. Mesmo Tang San sendo do tipo calmo e ponderado, quando essa cena se repetiu diante dele, ele pareceu perder a sanidade. Xiao Wu tremeu, porque ela claramente sentiu a aura indescritivelmente assustadora que Tang San estava liberando. Não seja precipitado. Isso é apenas uma ilusão. Em comparação, Xiao Wu estava muito mais calma. Mas para Tang San, e daí se isso era uma ilusão? Xiao Wu era o seu ponto fraco. Além disso, essa cena era algo de que ele se arrependeria pelo resto de sua vida. Se não fosse por eles terem sido atacados por 8 sábios espirituais, que outro motivo teria feito Xiao Wu se sacrificar? Se não fosse pelo saudoso coração partido vermelho ter mantido a força vital dela, os dois realmente teriam sido separados para sempre. Intenção assassina começou a se espalhar do coração de Tang San como uma torrente. A temperatura dentro da área despencou rapidamente enquanto os olhos de Tang San se tornavam vermelho sangue. Ele até mesmo bruscamente puxou Xiao Wu para mais perto, segurando sua figura esguia com força. Seus lábios estavam apertados em uma linha reta. Ninguém poderá ferir minha Xiao Wu de novo. Nem mesmo uma ilusão. No momento seguinte, Tang San se moveu. Seu corpo se lançou como um redemoinho com uma velocidade assustadora enquanto as 8 lanças de aranha se esticavam de suas costas. Ele fez isso tão rápido que até mesmo acabou rasgando sua própria pele, espirrando sangue para todos os lados. Entretanto, isso não importava para ele só queria destruir tudo o que estava na sua frente. Os 8 sábios espirituais atacaram Tang San quase ao mesmo tempo, mas numa fração de segundo, eles perderam seu alvo de vista. Ele passou por eles como um flash de luz vermelha. Dos 8 ataques desferidos contra ele, 6 foram evitados enquanto os outros 2 atingiram suas costas. A força desses ataques era exatamente a mesma daquela época, mas Tang San permaneceu no chão e até mesmo manteve sua postura. No instante seguinte, o som de alguma coisa se despedaçando foi emitido e um dos inimigos se transformou em dezenas de fragmentos voando para todos os lados. Atrás de seu corpo, a perna esquerda de Tang San havia sido envolta por uma sombra vermelho-sangue. Com um flash de luz, ele usou a habilidade do seu osso da perna esquerda, a explosão de presas da orca, para retalhar o oponente. Sem fazer uma pausa, Tang San se moveu de novo. Dessa vez, sua velocidade até mesmo excedeu a de um mestre dos espíritos do sistema ataque e agilidade do mesmo nível. Ele pareceu nem mesmo sentir os ataques dos 2 sábios espirituais que o atingiram antes. Flexionando as 8 lanças de aranha no chão, ele disparou em frente. Inúmeros imperadores azuis prateados se ergueram do chão. A prisão azul prateada havia sido ativada. A prisão azul prateada já não era mais a mesma daquela época. Sob o efeito do poder espiritual agora no 84º nível de Tang San, cada imperador azul prateado era tão resistente que até mesmo um sábio espiritual com seu avatar espiritual ativado poderia não ser capaz de escapar instantaneamente deles. Em seguida, um círculo de luz vermelha cercou Tang San e então explodiu, fazendo o ar em volta parar completamente antes de se tornar um cristal sólido, prendendo tudo no lugar. Os 8 sábios espirituais ficaram paralisados em meio aos seus esforços para se libertar, presos dentro do ar cristalizado. Moram. Tang San rosnou quase em total insanidade e uma explosão soou quando tudo se despedaçou. Os corpos presos dentro do cristal foram despedaçados junto, se transformando em vários pedaços de carne jogados para todo lado e tingindo a floresta originalmente verde de vermelho quase que num piscar de olhos. A primeira habilidade do seu 8º anel de espírito era uma habilidade de controle de multidão que garantia a morte certa, a destruição do espelho azul prateado demoníaco. Mesmo contra Xiao Bai ele não havia usado essa habilidade até fim, parando na parte do espelho para apenas impedir os movimentos dela dentro da água. A primeira habilidade desse anel de espírito podia temporariamente transformar o ar, a água ou qualquer outra matéria em uma espécie de cristal espelho. Ao despedaçar o cristal, tudo dentro de sua área de efeito também seria despedaçado. A menos que o oponente fosse forte o suficiente para suportar a assustadora força de retalhamento dessa habilidade, sua morte seria garantida. Essa era uma técnica extremamente brutal que se assemelhava bastante ao estilo do rei orca demoníaca. Apesar de essa cena diante de seus olhos ser apenas uma ilusão, mesmo se esses 8 sábios espirituais realmente estivessem ali na frente dele, o resultado não mudaria. Eles ainda seriam despedaçados do mesmo jeito. Esse ataque enlouquecido demonstrou a verdadeira força de Tang San e assim como daquela vez, Xiao Wu enterrou o rosto no peito dele. Ao sentir a congelante, brutal e assustadora intenção assassina dele, um certo calor surgiu em seu coração. Ela não tentou lembrá-lo de que isso era apenas uma ilusão de novo. Porque ela sabia que,
Levando em conta seu estado mental nesse momento, se Tang San não descontasse sua raiva assim, seria pior para ele mais tarde. Ao mesmo tempo, ela também acreditava que seu homem seria capaz de recuperar completamente o controle da situação. Assim que sentiu os arredores se despedaçando, Tang San também sentiu uma forte pontada no peito. Usar a habilidade do seu osso espiritual e logo em seguida a sua oitava habilidade espiritual havia resultado em um enorme consumo de poder espiritual. A taxa de consumo da habilidade de um anel de espírito de 100 mil anos sem dúvidas era assustadora. Junto com o fim do efeito dessa habilidade, o cenário mudou de novo. Dessa vez, Tang San e Xiao Wu pareceram se transformar em observadores e a cena que se desenrolou diante deles fez a intenção assassina no coração de Tang San surgir novamente. Diante de seus olhos havia outro Tang San e outra Xiao Wu que pareciam muito mais novos do que eles estavam agora. As 9 pessoas que ele havia acabado de retalhar haviam aparecido de novo. A Xiao Wu na cena estava flutuando no ar, com um melancólico e ressonante grito agudo escapando de sua boca. Ah! O líquido escorrendo de seus olhos já não era mais lágrimas e sim sangue. O Tang San na cena já havia perdido a perna esquerda, que se desintegrou completamente no ar. Mas ele mesmo parecia assustadoramente calmo. Enquanto cuspia sangue, sua mão direita agarrou um osso da perna azul cintilante da névoa de sangue em que sua perna desaparecida havia se transformado. Enquanto seu poder espiritual se dispersava sem parar. Se virando rapidamente, ele nem mesmo olhou para os 3 ataques vindo em sua direção pelas costas e jogou o osso da perna para Xiao Wu com força. Xiao Wu, voe com a habilidade desse osso, corra. O Tang San na cena já havia perdido sua voz, como se ela tivesse sido arrancada dele. Ele havia usado toda a sua força restante para jogar aquele osso para ela. Ao mesmo tempo, sua mão esquerda agarrou um fragmento das 8 lanças de aranha e o fincou com força no seu próprio coração. Essa não era exatamente a cena de quando Tang San havia se sacrificado para salvar Xiao Wu. Vendo essa cena como observadora, Xiao Wu não conseguiu conter os tremores que se espalharam por seu corpo. Os sentimentos de quando ela estava prestes a perdê-lo daquela vez ressurgiram em seu coração. Incapaz de controlar as próprias lágrimas, ela chorou enquanto abraçava Tang San. Mas aquela cena ainda não havia acabado. A Xiao Wu da cena deu um grito incomparavelmente agudo. Ah! O grito foi tão agudo que pareceu ser capaz de fazer a floresta inteira tremer. Ei pessoal! Antes de vocês irem, não se esqueçam de se inscrever no canal e deixar aquele like maroto se gostaram do vídeo. Isso ajuda o YouTube a dar mais alcance ao canal. Ativem o sininho para não perder nenhuma novidade. Muito obrigado pelo apoio e até a próxima.